transformando diante das circunstâncias adversas. Então veja, isso fala de um processo na minha e na sua vida. Isso fala de um processo onde você não cresceu, você está da mesma forma. É a mesma forma de pensar, porque a mesma forma de pensar, você vai ter os mesmos comportamentos e atitudes. Você não cresceu em fé, você não cresceu em ousadia, você continuou medroso ainda. Ou seja, você não experimentou ainda o verdadeiro amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Mas você ainda é um menino medroso. Medroso. Porque quando você experimenta o amor de Deus, te dá uma ousadia, você vai crescendo. Pastor, e se eu errar? Acredite, você vai errar muitas vezes. O que você não pode é se culpar. Você já viu alguma criança que começou a andar e nunca caiu? Sim ou não? Não tem. A criança começa a andar, ela cai. Você fala, pastor, eu fui diferente. Então não tem, queridos. Isso faz parte do processo. Né? Agora veja, falar, não quero, eu quero ser uma criança, eu não quero cair. Então você não vai ter que andar. É o único jeito. Onde te amarrar numa cadeira, aí você não vai cair. Mesmo assim você corre o risco de cair, cadeira tombar. Quantos estão compreendendo? Então tem coisa que faz parte, que você não pode, é você mesmo paralisar o processo na sua vida. Porque cair faz parte do processo. O cair pode acontecer, mas Deus vai te levantar, o corpo de Cristo vai te levantar e você vai continuar avançando. Então veja, pastor, mas eu já fui meio traumatizado em algumas áreas da minha vida, e esse é o problema. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, de algumas vasilhas. O solteiro, ele está na vasilha do solteiro, amém? Sim ou não? Ele está na vasilha do solteiro, e aí ele casa. Teoricamente, ele teria que ir para a vasilha do casado. Os irmãos concordam? Mas o que acontece? Às vezes o cara casa, mas ele quer permanecer na vasilha do solteiro. Ou vice-versa. Dá certo isso, irmãos? Já pensou? Casou, primeiro final de semana, a esposa preparando o almoço e o cara fala, não, hoje é dia dos caras. Hoje eu não abro mão. Desde os 14 anos nós jogamos bola na quadra tinha um colégio lá que a gente jogava bola que era do Euclides, do Euclidão. Não, até hoje, abriu os portões, mas até hoje a gente pula o muro, que é tradição. Todo mundo entra, mas o meu time a gente pula o muro, porque há 10 anos atrás, saudosista, há 20 anos, 30 anos atrás, a gente pulava o portão, vou mandar filmar, você vem correndo, sobe aqui, e pula. Quem já pulou um portão sabe do que eu estou falando, amém? Eu te pergunto, casou, mas está na vasilha do solteiro, está pensando como solteiro e está vivendo como solteiro, isso dá certo, sim ou não? É evidente que não. Por quê? Porque precisa ser transformado, precisa ser mudado de vasilha, precisa avançar. Então é muito ruim quando você permanece da mesma forma. Aí fica lá enlodado na borra, que a palavra de Deus chama, faz analogia, retratando como fezes. Que coisa! Você não foi feito para viver dessa forma. Muito pelo contrário, foi para você crescer, avançar e se tornar mais do que vencedor em Cristo. Então, tem a vasilha do desempregado e do empregado. Muitos anos atrás, na Vila Mariana, a gente orava às 5 horas da manhã. E aí, quando começou, estava todo mundo lá orando e tinham bastante pessoas. E aí tinha uma hora, quem tem necessidade? Aí tinha uma irmã, o desemprego. É bênção orar pelo desempregado arrumar emprego, sim ou não? Sim. Bênção. Nós começamos a orar e tal, ele arrumou um emprego. Maravilhoso.
Mas como é que a gente descobriu que ele arrumou um emprego? Porque nós perguntamos, fulano demais não vem mais aqui orar de manhã? Perguntamos para o líder dele. Ele falou, rapaz, ele arrumou um emprego. Aí tudo bem. Aí passou um tempo, acho que uns 2, 3 meses, quem que aparece de volta? O irmão. E eu lembro que ele falou assim, pastor Wilson. Ele falou, pastor, estou precisando de oração. O que aconteceu, meu irmão? Não, que eu fui mandado embora. E agora estou precisando de um emprego. Irmão, sabe o que o pastor falou para ele? Nada. Falou, vou orar por você. Orou de novo, tal, a gente ficou orando pelo irmão. Passou mais 2, 3 meses, aí o irmão sumiu. Passou mais 2, 3 meses, o irmão volta. Aí, não, estou precisando de oração e tal. Oramos de novo, pum, arrumou um emprego. Passou um tempo, ele sumiu de novo. Aí ele voltou de novo. Quando ele voltou, tinha passado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí eu lembro que o pastor perguntou para ele, pastor, estou precisando de oração, ele falou, já sei, ele já está com a cara mais fechada assim, 5 horas da manhã, né, enfim, já sei, irmão, perdeu o emprego. Falei, pastor, como é que você sabe? Falei, fez assim, né, não falou nada. Aí ele falou, mas qual que é a sua oração? Ele falou, pastor, eu quero pedir pelo meu emprego, estou desempregado. Eu lembro que o pastor falou assim, não, eu vou orar para você continuar desempregado. Porque toda vez que você arruma um emprego, você some. E eu falei que seu líder, você começa a trabalhar 8 horas. Mas aí, agora que você arrumou, você não tem mais tempo a Deus. Você some da igreja. O emprego te faz mal. Quantos estão compreendendo? Falou, pastor, isso daí não é lei, não? Olha, eu não sei se é lei, mas podemos chamar que é um trifásico para ver se o cara acorda. Enfim, pastor, e o restante? Não vou contar, não. O restante não vou contar, não. Mas, enfim, quantos estão compreendendo? Então, veja, ele não entendeu quem que é a fonte de tudo. Porque quando ele precisava de alguma coisa, ele corria para a fonte, mas ele não vivia na fonte, ele vivia com sede. Vivia com sede. De tempos em tempos ele tinha que sair correndo para a fonte. Irmão, é muito melhor você viver submergido na fonte, que ali não tem sede. É muito melhor. Então tem algumas vasilhas que as pessoas, é a vasilha da frustração. Ah, não quero mais não, estou frustrado. Deus me esqueceu na Chapada. Lá na Vila Mariana, a gente tinha lá um grupo lá, que a gente chamava de Jovens Mais, era um monte de jovens lá. Jovem que, e quando eu falo Jovens Mais, era acima dos 25 anos a perder de vista, amém? Nos bastidores eu brincava, eu falava que era o mais barrigudo, mais careco, mais... Mas enfim, então existia esse grupo lá. O que esse grupo queria? Queria casar, óbvio. Principalmente os homens, viu, Júnior? O João chegava na faixa ali dos 40, doido para casar os homens. Mas enfim, qual o problema? Nenhum problema. Mas, certa vez tinha uma irmã lá que, você olhava assim, você falava, acho que vai ser mais complicado, né? Tinha 3 filhos já e tudo mais e tal. Você fala, aí tinha um monte de irmã solteira, sem filho, nunca tinha casado. Essa daí já tinha casado e tal. E eu lembro que ela foi no retiro dos Jovens Mais. Primeiro retiro, tinha acabado de chegar na igreja. Ela falou, não, é que eu fiquei viúva e tal, já tenho tantos filhos, mas eu vim aqui porque eu quero casar. Nossa, as irmãs queriam pegar ela na saída. Como assim, que absurdo. Veio todo mundo aqui, buscando Deus, e não sei o quê. Irmão, mas Deus só atende os sinceros, amém? Não deu um ano. Adivinha quem casou? Adivinha? Foi a irmã. E aí o que acontece? As irmãzinhas lá,
estavam lá todo espiritual, ficaram tudo indignados, tudo frustrado, indignada. Como assim? Deus esqueceu de mim. Sou muito mais bonita, sou muito mais não sei o quê, não tenho filho, a outra lá, não sei o quê. Se fosse hoje em dia, ela fala, eu tenho filhos, eu não sei o quê. Ela não tem. Mas veja, qual que tinha algum problema outra irmã casar, sim ou não? Lógico que não. Mas o problema é que, às vezes, o varão está do lado ali, não percebeu. E aí ficou olhando para o outro, ou melhor, para a outra que casou, e aí você já pegou algum suco assim, que você deixou 2 dias na geladeira e desceu tudo o negócio para o fundo? Ele já está até meio aguado assim, ó, e o fundo está... O que acontece? Vamos fazer uma analogia que isso daí é uma vasilha. Estava lá. Deus estava transformando. A irmã ia para os retiros, orando, espiritual. Quando a outra casou, o que ela fez? Pegou a colher e mexeu, agitou. Começou a murmurar, a outra casou e tal. O que aconteceu? A borra subiu tudo. Tem como o trasfegador passar por outra vasilha agora? Sim ou não? Não tem. Então, quando você anda frustrado com os acontecimentos, que ninguém olhou para você, que ninguém te viu, você está agitado dentro da vasilha. Tem como o Espírito Santo trabalhar na sua vida com a sua alma loucona, agitada, sim ou não? Pastor, você está ficando agitado. Estou. Para ver se você acorda. Então veja. Então, no meio desse processo, tem muita gente que Deus está trabalhando. Está lá no fundo, parece que não está acontecendo nada. Mas de repente, se você descansar, esperar Deus acalmar a situação, a hora que você fala, eu já tentei de tudo. Eu gosto tanto, irmãos, quando eu vou conversar com alguém, pastor, estou desanimado demais. Estou desanimado demais. Um dia eu fui conversar com o líder de célula aqui, e ele falou, pastor, estou desanimado demais. Minha célula, já tentei de tudo, os irmãos não querem saber nada com nada, e ninguém responde. Vou falar quem é. Os irmãos querem saber ou não? Interessante, os homens falam não, as mulheres fazem assim. Os homens estão descansados. Mas vou falar. Um dia está lá, a Simone e o André lá em casa lá. E aí falou, pastor, é difícil demais, parece que estamos aqui tanto tempo, a coisa não vai e tal. Já tentei de tudo e tal. Pois é, foi que bênção. Que bênção. Agora Deus faz, Você precisa aprender a descansar. Eu acho que isso é com uma crise maior ainda. Falei assim, descansa então, Foi ou não foi, Simone? Você falou mal de mim aquele dia, Simone? Confessa para mim hoje, vai. Acho que ela saiu, o pastor não entendeu nada do que nós falamos para ele. Estou falando meu problema, ele falou, descansa, deixa, agora Deus vai fazer. Eu falei, já tentou, agora Deus faz. Só. Desceu a porra, não se mexe. Eu penso que ela não falou, senão não tinha avançado. Aí, de repente, irmãos, num curto espaço de tempo, ele chega e falou, pastor, você não vai acreditar. Eu falei, acredito, sou crente, pode falar. Você não tinha lido em treinamento, falou, pastor, começou a chegar gente, começou e você não sabe, pastor. Eu falei, não sei, me conta. Parecia as irmãs naquele momento, sabe? Eu falei, me conta, você não sabe quem ele quer liderar a célula. Eu falei, agora eu fiquei, porque eu não estava vendo quase nada também, irmãos. Eu falei, agora eu vou na fé do André, quem quer, irmão? Aí ele falou, pastor, eu tinha falado, conversa com o irmão, tal, com o irmão. Falou, pastor, não tinha ninguém, mas agora tem 2. Eu falei, sério? Conta mais. Fiquei interessado. E fui conversar com o irmão falou assim, eu já sei, Deus já falou comigo. Foi o Tiago. Falou, pastor, você acredita que eu fui falar? E aí quando eu comecei, o irmão falou, eu já sei, Deus falou comigo. Um foi o Tiago e o outro foi o Danilo. A hora que ele falou o Danilo, quase que eu truquei, irmão. Foi o Danilo, quase que eu engasguei.
Por quê? Irmão, Deus moveu, de repente cresceu, começou a avançar e como se explica isso? Não se explica. É quando você ficar parado, falar do Senhor, então eu já fiz de tudo, agora é o Senhor vai lá e transforma. Se eu falar que eu estava citando o nome do André agora aqui, ele vai querer que eu volte o vídeo ali. Até parou. Então veja, mas o que não pode? Muitas pessoas em momentos como esse, porque não casou, porque montou empresa antes da pandemia, aí vem a vasilha, vou montar empresa. Não contava com uma pandemia. Aí fica frustrado com Deus. Por que não deu certo? Por que não casou? Por que não multiplicou? Por que não avançou? Por que na minha vida é assim? Por que no do vizinho chove, na minha não chove? Aí vive murmurando, vive agitando. E não deixa o Espírito Santo mudar de vasilha para outra vasilha. Quando você muda de vasilha, a coisa funciona. Então o cara casou, está vivendo com pensamento de solteiro, não dá certo. Mas a hora que ele mudar a vasilha da mente dele e falar, eu sou um casado, vou ver como casado agora, ele começa a aprender. Quer dizer que ele vai acertar tudo? Não. Mas quer dizer que ele se abriu para o processo de transformação e ele começa a crescer. Vai surgir coisas que ele não sabe resolver, mas ele vai aprendendo, conversa com outro casado, conversa com o líder, vai indo, fala, é assim mesmo, rapaz? É. E às vezes ele fala, rapaz, glorifica. Você não sabe comer lá em casa. Coisa extraordinária, Deus trabalhando dos dois lados. Como vocês estão compreendendo? Amém? Amém? Então veja. Qual que é o grande problema? É quando você empaca. É quando você fica emburrado. É quando você fica desajustado. É quando você fica ajustado, você está na vasilha do casamento, você fica emburrado com o seu marido, com sua esposa. Está na vasilha da família, fica emburrado com os filhos, emburrado com a sogra. Pastor, você já emburrou com a sua sogra? O que você acha? Qual semana você quer saber? Brincadeira, minha sogra é uma bênção, vai que ela está me vendo ali, né? Mas é mesmo. Então veja, mas quando você empaca, você fica emburrado, você não é transformado. E muitas das vezes você não consegue enxergar. E aí você está emburrado às vezes com o seu cônjuge, achando que ele está trabalhando contra. Mas não. Na verdade, ele quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Às vezes, pastor, você não sabe o que minha esposa fez. Parece que está jogando assim. Não entendeu que estão jogando... sabe qual a diferença de jogar frescobol para ping-pong? Frescobol, você facilita a vida do outro. Você bate a bolinha para o outro pegar. O tênis você está jogando para ele não pegar. Eu falo, meu filho, você está jogando frescobol, você não está jogando contra não. E nem ela. Mas você formata a sua mente de tal maneira e você toma aquilo como verdade. Aí você emburra. Você fala, pastor, mas foi de propósito. Às vezes não, era o jeito dela. Pastor, você já emburrou com a pastora? Como vocês acham que quem já emburrei com a pastora? Só os casados responderam, né? Irmãos, vou contar um episódio que aconteceu logo no começo do meu casamento. No começo, assim, uns 5 meses. 5 meses emburrado. No mínimo. Por quê? Antes de casar, eu morava sozinha. Ela já tinha morado fora, nos Estados Unidos, sozinha e tudo mais e tal. E aí cada um vai tendo o seu jeito. Mas eu sou da época da pasta de dente, que você põe o rabichinho no fundo e ia torcendo assim. Quantos lembram disso daí? Tubinho, que era de metal, você põe um negocinho que fizeram, um clipezinho assim, ó, tipo um grampeadorzinho, você ia torcendo, que é para espremer toda a pasta. E eu casei.
Então eu sempre apertava no fundinho ali a pasta. Como você está acompanhando meu raciocínio da pasta? E aí, irmãos, o que acontece? Eu casei. A pasta tudo certinho. Tudo certinho a pasta ali. Eu casei. No outro dia eu vou pegar a pasta de dente, como é que ela estava? Apertada no meio. Irmãos, apertada no meio e não estava fechada por completo. Você sabe o que é isso? É crise, irmão. Isso é crise. Não estava fechada. Ela não tinha mania de fechar as coisas. Falei, pastor, como você é chato. É que se eu não vi o suco que não estava fechado, eu peguei e fui fazer assim, ó. Esse foi o start. Então, qualquer coisa que não estava fechada, eu já me irritava. 6h30 da manhã, escovando os dentes. Eu morava num apartamento antigo lá na Vila Mariana. Sabe aqueles que se abre a portinha assim, ó? Tem um vidro aqui, sabe? Você fica embutido na parede. A hora que eu abri, pegar aquela pasta, irmãos, eu acordava até que bem. Uma hora que eu abri assim, que eu me olhava no espelho, já estava transformado, emborrado. Como que uma pessoa, porque nessa hora não é a esposa, né? É a pessoa. Uma pessoa aperta a pasta de dente no meio. Fala, pastor, que criancice, era mesmo. Eu estava na borra lá, igual no meio das fezes da borra, reclamando ali. Não era transformado, todo dia a mesma coisa. E aí aquilo era uma crise, irmãos, para mim. Eu ficava nervoso de verdade. De verdade. E eu falava para ela, e tudo estava ruim daí. Aí eu já ficava caçando problema. Aí eu olhava para o papel higiênico, estava para dentro. Falei, não, tem que ser para fora. Aí já saía causando. Eu já saía causando. Vocês dão risada, irmãos? Eu saía causando de verdade, de verdade. Um problema. Problema no casamento. Eu ficava emburrado. Não falava com ela. A gente congregava na Vila Mariana. Então tá lá. Tinha os obreiros lá de 2 vezes. Estamos chegando lá, o pastor já olhou de longe, já reconheceu. Falou, vem cá. Falou, o que está acontecendo com vocês? Estou vendo que vocês estão o quê? Emburrado. Aí a Paula já falou, pastor, não dá. A pessoa reclama do pasta de dente, do papel higiênico. Aí o pastor Luiz falou, o que tem um papel higiênico? Não, pastor, já nem sei mais, mas todo ele fala que o papel higiênico tem que sair por fora, para mim tanto faz. Aí o pastor, isso naquele dia, eu falei, Deus é que me justifica. Ele respondeu assim, o Sérgio está certo, tem que sair por fora. Eu falei, aleluia. Mais um que tem toque. Mas veja, eu podia passar o resto da minha vida emburrado e talvez eu nem tivesse casado por uma bobeira, por uma infantilidade. Alguém que ainda não entendeu o que era conviver em dois, viver a dois. Uma infantilidade minha. Hoje posso falar, fui sarado. Pastor, como é que você foi sarado? Essa é a parte difícil de contar, irmãos. Você acha que eu estava sendo infantil? A infantilidade vai vir agora. Como é que eu fui curado? Um dia a pasta sai que ela vai acabando, né? Você sabe. E aí eu tive que ficar lá, aquele trabalho todo e tal, para sair um negocinho. Eu falei, agora ela vai ver. Vou me vingar dela. Então, a pasta era um negocinho preto aqui. Estava aqui. Aí você vai apertando, subindo, 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 até chegar aqui. Eu falei, hoje ela vai ver. Botei na quina assim, ó. Enverguei. Foi pro fundo a pasta. Falei, agora, passei na quina da pia. Falei, agora ela vai ver. Vou afora. Agora ela vai ver. Irmão, do jeito que minha esposa é tão resolvida, porque assim, ela já tinha passado de muitas vasilhas, ela estava muito à frente do que eu, mas muito. Ela ia chegar lá, ela nem ia perceber, escovar os dentes e não ia acontecer nada, porque ela é resolvida. Ela já tinha passado as vasilhas, não tinha problema, o problema era eu. E aí, me deu uma satisfação, irmãos, porque lembra da portinha aqui, né? A hora que eu fiz isso, eu fechei a portinha e estou lá. Escovando os dentes, feliz, porque eu falei assim, ela vai sofrer, vai experimentar o que eu experimento todos os dias, olha que bobeira. Mas quando eu fiz aí, Deus falou comigo.
Falei, até quando você vai ficar com essa infantilidade, essa bobeira da pasta de dente? Irmãos, sorriso sumiu, enxaguei a boca, peguei a pasta, falei, vou servir ela. Joguei tudo para a ponta para ela facilitar a vida dela. Que coisa extraordinária. Irmãos, deixei de ser emburrado. Sabe o que aconteceu nesse exato momento com o Espírito Santo? Foi o trasfegador me mudando de vasilha. Eu deixei de ser um menino mimado, egoísta. Entendi que Deus tinha me dado uma esposa idônea, que eu tinha que servir ela. Foi todos os dias, já deixou aberto, vou fechar. Pastor, né, toque? O toque demorou um pouco mais. Era outra vasilha essa daí. Mas quantos estão compreendendo? Então tem coisas, irmãos, falar, pastor, mas tem coisas que a gente não merece passar. Sabe, é tudo uma questão de o quanto você foi transformado. É o quanto você foi burilado por Deus. É o quanto você experimentou de Deus. Espera aí, deixa eu arrumar a pasta aqui. É o quanto você foi transformado por Deus. Então, deixa eu dar um exemplo aqui da vasilha de Paulo. Paulo estava aqui indo para uma cidade, mas aí Deus, vou resumir aqui, que os irmãos da plaquinha estão toda hora ali, irmão. A vasilha da plaquinha precisa ser transformada, precisa ser mudada ainda. Mas diz que, vou resumir aqui, o apóstolo Paulo está aqui indo para uma cidade, Deus fala, não, vai para a região da Macedônia, um país, voltou agora, enfim. Para uma cidade específica, chamada Filipos. Ou seja, ele estava seguindo a direção de Deus. Mas quando ele chega lá, havia uma escrava endemoniada, que ela era adivinha. E ela está lá, o apóstolo Paulo pregando e tal. E aí, ela era tão adivinha que ela falou, esse prega da parte de Deus. Te pergunto, o apóstolo Paulo precisava do diabo para ajudar na pregação dele? Evidente que não. Evidente que não. E aí ele fala, tá, preciso não, e pum, manda expulsar. Expulsa o demônio dessa escrava adivinha. O que aconteceu, irmãos? Ele estava fazendo a obra de Deus, sim ou não? Sim. Mas tinha uma questão, né? Aquela escrava, por ser adivinha, os donos ganhavam dinheiro. É mais ou menos assim, o apóstolo Paulo chegou lá e quebrou a empresa do cara. Tudo bem que era uma empresa do inferno. E o apóstolo Paulo e nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Então ele estava a serviço de Deus, estava correto. Mas aí pegaram lá, foi esse cara que afetou nossa economia. Foram lá e sentaram o sarrafo em Paulo, apanhou. E quando eu falo que apanhou, era apanhar de verdade, irmãos. Naquela época lá, os caras davam 40 chibatadas menos um, porque 40 morria. E leva o apóstolo Paulo preso. Amarra ali no tronco. Irmãos, você não ficaria em crise, não? Você fazendo a obra de Deus e de repente parece que tudo começa a dar errado? Como é que você se sentiria nesse momento? Vamos ser sinceros. Você ia falar, Deus me esqueceu na chapada, por que eu estou passando essa crise? Deus, não quero mais, não, quer saber, não vou mais para a igreja. Se o meu líder ligar, eu nem atendo agora. Pastor, então, aliás, o pastor é bom que liga, eu tenho umas coisas para falar para ele. Então veja, não era esse o caso de Paulo. Ele estava lá pregando, seguindo a vontade de Deus, seguindo a vontade de Deus. E aparentemente tudo começou a dar errado. Nesse momento, o que ele faz? O que ele sempre fazia. Porque as circunstâncias naturais não afetavam a sua identidade. Ele era alguém que já tinha passado muitas vasilhas. E porque ele já tinha sido passado de muitas vasilhas, nesse momento, o que ele faz? Meia-noite, a hora de maior pressão, que aponta para abrir a maior pressão, ele começa a adorar a Deus. E no meio dessa adoração, dessa grande crise
que ele faz? Eu vou continuar, eu estou com os pés no tronco aqui, mas isso é só a circunstância natural. Mas no espiritual eu estou conectado ao meu Deus, eu vou adorar, porque Ele é minha fonte. Ou seja, ele tinha uma realidade da identidade dele, e por conta disso, porque ele já tinha passado de vasilhas, e muitas vasilhas, e muitas vasilhas, e muitas, e muitas, e muitas, a vasilha do naufrágio, a vasilha de ser picado por cobra, e tantas outras coisas, irmãos, da perseguição, enfim, ele simplesmente, ele descansa, no momento de maior pressão, ele descansa, mas ele descansou, deitado na rede de meia? Não. Ele descansou foi na adoração. Ele descansou foi buscando a Deus. Ele descansou refrigerando a sua alma e adorando a Deus. E enquanto ele fazia isso, Deus agiu. Porque nem tudo que você está vendo é o final. Quem determina o final é Deus. O problema é que, como você não vê o final, você reclama e murmura. Mas ali naquelas circunstâncias, o apóstolo Paulo ele começa a adorar a Deus. Ele não sabia por que ele estava passando, e eu penso que ele não estava questionando, ele estava só adorando. Mas de repente vem um terremoto, diz a palavra, não caiu uma pedra dessa prisão, mas todas as portas foram abertas. Nessa hora, o carcereiro fala, agora que abriu, eles vão me pegar, vão me matar, ele tenta se matar, ele fala, não, peraí carcereiro, não se mata não, ninguém fugiu, nós estamos sendo aqui impactados por essa adoração de Paulo, e o apóstolo Paulo prega ali, o carcereiro se converte, todos se convertem, e começa a igreja de Filipos. Havia um propósito em tudo aquilo, que ele não estava enxergando, mas havia uma questão, o apóstolo Paulo, ele havia, por conta dele ser tanto transformado, de vasilhas em vasilhas, o Espírito Santo já tinha trabalhado tanto na vida dele, que ele tinha plena confiança, que até aquelas coisas que aparentemente eram ruins aos seus olhos, ele sabia que havia um propósito da parte de Deus, sabia. Projeta para mim aqui, para a gente encerrar, Filipenses 4, a partir do versículo 10, Filipenses 4, verso 10, olha o que diz a palavra de Deus, olha alguém que já foi transformado e passado de vasilha em vasilha, dentro desse processo, até se tornar um bom vinho de Cristo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, ou seja, já tinha antes, mas vos faltava oportunidade, verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Isso fala de alguém que foi transformado, várias circunstâncias, ele não olhava ali o que estava passando no cenário atual, ele confiava e decidia crer que Deus ia fazer algo extraordinário, e assim sempre fez. E então ele fala, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e essa é a frase que todo mundo gosta de falar, que é o jargão dos crentes. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Sabe, todo mundo gosta de falar isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas deixa eu te falar, filho, para você se fortalecer, você precisa ter experiência com Deus. O que fortalece as asas da borboleta é a pressão que ela passa dentro do casulo. Então, se você está passando algum tipo de pressão, descansa, porque é Deus te fortalecendo as suas asas, para que você possa dar voos mais altos. Amém. Faz parte do processo, faz parte da experiência. Talvez você não compreenda no meio do processo, talvez você não compreenda, mas acredite, é Deus te forjando, cada detalhe, Deus é detalhista. Lá em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia.
Sabe que se você decidiu responder esse chamado de Deus, acredite, todas as coisas vão cooperar. Todas. Até aquelas que aparentemente, diante dos seus olhos, não têm cooperado, acredite, Deus está trabalhando. E a boa notícia é que Deus vai reverter esse cenário, e esse vai ser um grande testemunho. Nesse caso em Filipos, as pessoas se converteram e ali nasceu uma igreja. Que coisa fantástica. Às vezes você não está entendendo, mas acredite, Deus está te forjando. Não reclame, não murmure, só adore. Mergulhe mais. Todas as vezes que eu estou numa grande crise, eu mergulho mais em Deus e falo, Deus, grande é a luta, mas eu tenho convicção que maior será a vitória. Isso me inspira tanto. Isso faz com que eu me fortaleça, não em mim e no meu achismo, mas naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, eu não sei quantos aqui estão numa vasilha que talvez está na vasilha do déjà vu. Parece que você já viu a cena, entrando e saindo é a mesma coisa. Parece que são áreas da sua vida que você está na mesma vasilha e não é transformado. Então veja, nós temos várias áreas das nossas vidas, e cada quadrante da nossa vida aponta para uma vasilha. Talvez tenha vasilhas que você já avançou muito, você já é muito experimentado nisso, mas talvez tenha outras que você não sabe nem o que fazer, porque ainda não experimentou, mas você sabe que você precisa responder para avançar. Põe uma música para mim. Eu quero orar por você nessa noite.